Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na Oceânia, uma região que é, bem, um verdadeiro mosaico de contrastes. Estamos a falar de um lugar onde culturas com milhares de anos estão, neste preciso momento, a enfrentar alguns dos maiores e mais modernos desafios do nosso planeta. É uma história fascinante. Então, por onde começamos esta viagem? Bem, vamos diretos ao coração, à sua âncora continental, a Austrália. E claro, o ponto de partida quase que tem de ser Sydney, não é? É uma cidade que pulsa, uma cidade vibrante, um verdadeiro ícone global. É impossível não pensar na sua energia e, claro, em maravilhas da arquitetura como a inconfundível ópera Miss Sydney. Mas a Austrália é muito mais do que cidades. É uma terra selvagem. Pensem nisto. De um lado, temos o paraíso subaquático da Grande Barreira de Coral, um mundo à parte. E do outro, o sagrado e imponente monólito de Uluru, que parece mudar de cor ao longo do dia. É, uau! Uma terra de maravilhas naturais, sem dúvida. E é precisamente essa combinação que a torna única. Mas, olhem, a Austrália é muito, mas muito mais do que apenas paisagens de postal. Para percebermos mesmo o que faz este país esticar, temos de mergulhar numa das suas maiores, se não a maior, paixão: o desporto. Vamos então a isso, o gigante familiar, a Austrália. E sim, é uma nação completamente louca por desporto. E quando digo louca, acreditem, essa paixão é levada muito, muito a sério. E de formas que, para nós, podem ser, bem, surpreendentes. Falemos então do rei dos desportos por lá, o futebol australiano, ou como toda a gente lhe chama, footy. Agora, olhem bem para isto. É uma mistura meio maluca de futebol americano, futebol irlandês e rugby. Mas o que salta mesmo à vista e o que é super interessante é a ausência total de equipamento de proteção. E isto diz muito sobre a cultura australiana, não é? Valoriza-se a robustez, a tradição, afinal joga-se assim há mais de 150 anos. Para se ter uma ideia, joga-se num campo oval gigante com 18 jogadores de cada lado. E sim, repito, sem proteção. O contacto físico é constante e intenso. As colisões de alto impacto acontecem mesmo sem aqueles capacetes e proteções todas que estamos habituados a ver, por exemplo, no futebol americano. É de outro nível. Ok, a Austrália é de facto um gigante, mas o que é que existe para lá das suas costas? Porque a Austrália é só uma peça deste enorme puzzle que é a Oceânia. E basta atravessar o mar da Tasmânia para encontrar o seu vizinho mais famoso. Um lugar com uma história e uma cultura completamente diferentes. Exato. Vamos falar sobre vizinhos, culturas e custos. Uma comparação Austrália versus Nova Zelândia. É só um pequeno salto sobre o mar da Tasmânia, mas é uma viagem que nos leva a um país que, apesar de partilhar algumas coisas com a Austrália, tem um coração cultural muito, muito próprio. E a diferença é notória. A Austrália é um verdadeiro caldeirão, uma mistura de culturas com uma influência norte-americana muito forte. Já a Nova Zelândia, bem, aí a história é outra. Há uma valorização imensa da preservação das raízes indígenas, da cultura maori, e não é só para turista ver, está em todo o lado, no dia a dia, desde a sinalização nas ruas até à identidade nacional. E depois temos a parte prática da vida. Vejam só este comentário de um utilizador do Reddit. Mora em Melbourne agora e é muito mais barato que Auckland, além de ganhar um salário maior do que na NZ. Isto é super interessante porque desconstrói um mito. Muitas vezes pensa-se na Austrália como sendo caríssima, mas a verdade é que salários mais altos podem fazer com que na prática o custo de vida seja mais baixo do que em certas cidades da Nova Zelândia. Muito bem. Agora vamos fazer um zoom out. Vamos afastar-nos dos grandes vizinhos e mergulhar a sério nos ritmos antigos do Pacífico. Vamos falar das tradições das ilhas do Pacífico. É aqui que encontramos visões do mundo absolutamente únicas, que perduram, imaginem, há séculos e séculos. Um exemplo incrível disto é o Sing Sing. Na Papua Nova Guiné, estas celebrações são uau! Espetáculos vibrantes de cor, som e movimento. São momentos em que tribos diferentes se juntam de forma pacífica para partilhar as suas culturas através do canto e da dança. É absolutamente fascinante. E no coração de muitas destas culturas está um conceito fundamental: mana. Não é fácil de traduzir, mas podemos pensar nisto como uma espécie de energia ou poder espiritual que está em tudo, no mundo, nas pessoas, nos lugares. É uma força vital que pode ser ganha, mas também perdida. E se há mana, tem de haver uma forma de o proteger, certo? É aí que entra o tapu. E sim, esta palavra soa-vos familiar porque é a origem da nossa palavra tabu. Tapu refere-se a restrições sagradas, proibições que existem para proteger o mana. Por exemplo, um cemitério é um lugar tapu. É um sítio onde se deve ter um certo tipo de respeito e seguir certas regras, precisamente para não perturbar essa energia espiritual.
E todo este património cultural riquíssimo está literalmente entrelaçado com a terra, com as ilhas que estas pessoas chamam de lar. Só que, para muitas delas, esse paraíso está agora em perigo. E a ameaça tem um nome bem conhecido: mudança climática. Para percebermos a dimensão disto, olhemos para um caso concreto. Kiribati. À primeira vista, é a imagem do paraíso no Pacífico, não é? Um conjunto de 33 atóis de coral, de baixa altitude, a flutuar no meio do oceano. Idílico. Mas depois vem este número, 3,2 milímetros. É a subida média do nível do mar por ano desde 1993. Pode não parecer muito, pois não, 3,2 milímetros. Mas quando se vive num atol de coral que mal se eleva acima da água, este pequeno número levanta uma questão absolutamente assustadora. Exato. O que é que acontece quando o paraíso começa, literalmente, a desaparecer? E para o povo de Kiribati, isto não é uma conversa para o futuro, não é uma teoria, é uma crise. Acontece agora, no presente. A realidade é brutal. 2 das suas ilhas, felizmente desabitadas, já desapareceram debaixo de água. As marés são cada vez mais fortes, invadem as terras e poluem as reservas de água potável com sal. A salinização do solo está a matar as plantações. E a situação é tão grave que o governo já teve de comprar terrenos noutro país, em Fiji, a pensar numa possível e trágica evacuação de toda a população. Chegamos assim ao futuro da Oceânia. Uma região que está claramente numa encruzilhada. Porque esta é a Oceânia de hoje, um lugar de uma beleza natural que nos tira o fôlego, com uma vida moderna e vibrante, mas também onde culturas milenares enfrentam uma ameaça à sua própria existência. E isto deixa-nos a todos a pensar numa questão, uma questão muito poderosa. Qual é, afinal, o futuro de um continente onde um passado ancestral riquíssimo e uma crise climática tão presente se encontram e colidem? A verdade é que essa é uma história que ainda está a ser escrita e o final ninguém sabe qual será.